Lavagem de roupa suja no Flamengo e clima fica quente, fica tenso. Estreia de Jorginho no Maracanã. Juninho fica no Flamengo. O Alacian conversas com Wolverhampton paralisaram. Vamos falar tudo isso aqui no canal Flariete Portugal. Meus amigos, vamos começar o vídeo falando da lavagem de roupa suja no Flamengo. Reunião importantíssima entre Boto e BAP, que pegou fogo, meus amigos. Temos informações lá de dentro que o negócio ficou feio, mas que se entenderam, tá? Boto fez questionamentos ao BAP em relação ao veto da contratação de Mickey Johnston, que ele não gostou desse veto do BAP, e que como o BAP havia dito a ele, que o departamento de futebol seria todo de responsabilidade dele. E por outro lado, BAP também questionou as entrevistas, o valor da venda de Pedro, que Pedro estaria à venda. Tudo isso foi colocado na mesa. Eles entraram num acordo e vão seguir o trabalho. Boto vai seguir no Flamengo. Depois de tantas coisas aí, eu espero que o Boto se policie mais para não ficar dando informações a todo mundo, a vários jornalistas, a vários youtubers, e depois desmentindo a notícia que ele mesmo deu. Então eu espero que o Boto agora ele foque no seu trabalho de fazer as contratações necessárias, contratações que o Flamengo precisa, porque o Felipe Luiz vai ter que quebrar a cabeça para montar esse time contra o São Paulo no sábado, 4h30 da tarde, porque o time está todo despedaçado, sem Pulgar, que não volta em pelo menos 2 meses, sem Gerson, que já foi embora para o Zenit. Então o que fazer agora? Como montar esse time? Dela Cruz vai jogar um pouco mais adiantado. Luiz Araújo finalmente vai ter chance de ser titular nesse time. O que o Felipe vai fazer para montar esse time do Flamengo, já que está no meio campo quebrado, né? A gente tem peças importantíssimas que podem suprir essa necessidade, mas precisamos de contratações, né? Precisamos. O Flamengo tem que acertar aí alguma contratação para o meio campo forte, do mesmo jeito que saiu um jogador importantíssimo como o Gerson, tem que ter um jogador importante chegando aí no Flamengo. A gente sem Pulgar tem que contratar gente que possa fazer essa função e não deixar o nível da equipe cair. E Jorginho é titular e vai fazer a sua estreia no Maracanã, diante da torcida do Flamengo, que promete estar lotado o Maracanã. A gente alegre, né, com a campanha no Mundial, já que não chegamos muito longe, mas que o Flamengo jogou muito bem. A torcida vai receber o time no Maracanã, vai estar cheio, eu tenho certeza disso, porque o rubro-negro não deixa esse time. Então a gente vai fazer um grande jogo na estreia do Jorginho no Maracanã, que vai ser muito importante ele sentir esse clima da torcida. Eu tenho certeza que ele vai se emocionar, como muitos jogadores importantíssimos na história do Flamengo se emocionaram. E Juninho, meus amigos, o Flamengo recusou 2 propostas do mundo árabe. Juninho fica no Flamengo. Juninho segue no Flamengo, vai continuar na equipe do Flamengo, vai ter mais minutos, mais tempo para jogar, né, mais minutagem. E vamos ver o que o Juninho apresenta, porque até agora não apresentou muita coisa, né? Foi uma contratação que a gente acha que foi muito caro, e se o Flamengo decidiu por dar mais oportunidades a esse jogador, vamos ver o que ele pode mostrar para nós, porque a gente tem exemplos também, né, do Michael, que demorou na primeira passagem a mostrar a capacidade, se adaptar, teve problemas. Então vamos esperar para ver o que o Juninho pode apresentar para nós aí diante disso, diante dessa oportunidade que ele vai ter a mais. Oportunidade que eu queria aqui falar de Pedro. A gente vê aí José Boto,
algumas pessoas falando que o Flamengo está à procura de um novo atacante, um centroavante, para o lugar de Pedro, porque ele não se encaixa ao esquema tático de Felipe Luiz. Meus amigos, Pedro é um dos maiores atacantes que nós temos na América do Sul e um dos maiores do mundo. Pedro tem uma média de gols importantíssima. E eu acho que o Felipe Luiz, essa é uma das falhas que eu cobro, é de tentar achar um lugar para o Pedro nesse time. Cobrar do Pedro mais intensidade, mais movimentação, ensiná-lo o que ele quer do Pedro dentro de campo. Então é o momento dele tentar adaptar o Pedro e o time ao Pedro. O Pedro ao time e o time ao Pedro. Por quê? A gente não pode perder um jogador como o Pedro, que a gente não acha centroavantes como o Pedro tão fácil, ainda mais dirigente pensando em vender por 15 milhões de euros. Meus amigos, é a hora do Felipe Luiz mostrar uma capacidade de adaptar esse jogador ao time, e o time ao jogador. Se o Pedro se adapta a esse time, vai melhorar o número de gols do Flamengo, que tem sido baixíssimo. A gente tem visto aí o Arrascaeta como artilheiro do Flamengo, baixíssimo que eu digo, o Flamengo cria muito e faz muito poucos gols. Isso tem que mudar. O Flamengo roda, cria bastante, mas tem sido pouco efetivo nos gols. O Flamengo tem que transformar essa pressão, tem que transformar esse volume de jogo em gols. E a gente precisa de um centroavante como o Pedro. Se o Arrascaeta está fazendo tantos gols e o Pedro volta fazendo muitos gols, o Flamengo vai estar servido de artilheiros ali na frente. Mas nós temos visto que os atacantes do Flamengo têm feito poucos gols. O Michael não está numa boa fase, o Cebolinha não está numa boa fase, o Plata não é um goleador. O Plata é um jogador muito funcional ao esquema tático de Felipe Luiz, mas ele não é um goleador. Poucas jogadas de drible, faz sim, é um bom jogador, mas ponto. Então, nós precisamos de jogadores acima da média, como o Arrascaeta e como o Pedro. Então, esses dois jogadores, eles têm que se adaptar e o time tem que se adaptar a eles. Essa é uma prova de fogo para o Felipe Luiz, que tem que acertar esse time com esses dois jogadores. Aí ele consegue achar uma peça para botar no lugar do Pedro, uma peça para o lugar do Arrascaeta. Meus amigos, tudo bem, mas esses jogadores não podem ser banco. Ele tem que dar um jeito desses jogadores estarem aí, servindo a equipe e bem entrosado dentro desse time, cada um com a sua função tática. É isso que eu penso de um time de futebol com dois craques como esses. O Arrascaeta, a gente criticou bastante, em relação ao desempenho dele na Copa do Mundo, pouca intensidade, mas o Arrascaeta sempre foi assim. Mas você lembra na equipe de 2019? Tá certo que ele tá mais velho, lógico, mas ele tinha a função tática dele. Então, se você der uma função tática para ele que ele possa realizar, ele vai fazer. É isso que o Felipe Luiz tem que achar no Flamengo. É isso que ele tem que tentar acertar nesse time do Flamengo, para que esses dois jogadores, essas duas peças importantes, possam estar presentes no time e possam desequilibrar, porque são dois jogadores que podem desequilibrar, que podem dar títulos ao Flamengo. Então é aí que está o foco agora do Felipe Luiz. E as negociações, vamos mudar de assunto aqui, do Wallace Jan com o Wolf Hamilton, pararam. Está totalmente parada e por aqui o Flamengo não deu seguimento às conversas, às tratativas, e o Wallace Jan vai ficar no Flamengo. Eu sou a favor de que fique, um jogador que pode ter mais oportunidades, pode crescer no Flamengo, pode ter a chance de se valorizar mais ainda, porque é um excelente jogador, já mostrou isso, e tem uma cabeça boa, porque
jogar o Mundial de Clubes e ir bem como ele foi, em poucos minutos mostrar a sua capacidade técnica, é um jogador que tem futuro. E o Flamengo tem que abrir as portas para que ele mostre o seu futebol, tem que dar mais minutagem, tem que dar mais tempo para ele em campo. Esse é o meu pensamento. Jogadores como ele, eu trouxe aqui a informação do Vitor Hugo. Eu dei a informação que ele estava vindo aqui para o Famalicão, vindo para Portugal, e dei até os parabéns, desejei sorte. Para o Vitor Hugo eu continuo fazendo isso, mas depois que eu fui analisar o empréstimo dele para cá, o Flamengo prestou de graça, deu o jogador para manter 50% dos seus direitos federativos. Outro erro completamente louco. Dá um jogador que teve propostas altas por ele e manter 50% dos seus direitos. O Flamengo deu o jogador, é isso mesmo? Depois que eu fui buscar informações, eu não acreditei nas informações de que o Flamengo tinha emprestado Vitor Hugo de graça, e para manter 50% dos seus direitos. Mais um erro, mais uma falta de competência da diretoria do Flamengo. Espero que isso não aconteça com o Wallace Yan, que tem um futuro brilhante. E sabemos trabalhar a cabeça desses jogadores para que não se percam como Lohan e muitos outros. O Flamengo tem que saber trabalhar como o Palmeiras sabe trabalhar seus jogadores, os jovens. Então, vamos trabalhar isso, vamos ver com consciência isso dos jogadores jovens. Como eu falei, eles precisam de mais espaço no time profissional. Você é a favor do Flamengo dar mais espaço para os meninos do Ninho? Fala aí, comenta bastante, hein? Comenta, porque o seu comentário é muito importante para nós. Eu vou ficando por aqui. Eu peço que você se inscreva no canal. Se você assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, eu peço, se inscreva aí. Se inscreve no canal, porque aí você aciona o sininho da notificação, que você vai ficar por dentro dos nossos vídeos, dos nossos conteúdos, e deixa o seu like. Não esqueça de deixar o like, que é muito importante para nós, meus amigos. Eu peço isso, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, porque o YouTube não está distribuindo nossos vídeos e os vídeos têm crescido. Depois de um tempo parado, o YouTube não está distribuindo, e com o seu apoio, eu tenho certeza que o canal vai voltar ao seu patamar mais alto, como sempre foi. Eu deixo aqui o meu abraço e até a próxima, Nação Rubro-Negra!